Bom, esse quiz deu certo, né? Por favor. A professora tem que parar de viajar aqui na hora de fazer o quiz. Gente, eu vou falar pra vocês que eu adoro geometria. É muito gostoso estudar geometria. Eu espero, assim, que vocês gostem, porque, na minha opinião, a coisa mais gostosa que tem pra estudar em matemática é geometria. E daí eu fiz esse quiz pra saber o que vocês já sabem de geometria. Na verdade, aqui eu nem tô esperando que vocês saibam tudo e tal. Não é isso, eu quero só saber o que vocês já sabem pra eu saber o que eu tenho que explicar. Tá? Então, na verdade, é meio que um quiz pra eu ver como que vocês estão com questão de geometria, tá? Então, não tem problema se vocês fizeram poucos pontos, porque eu nem expliquei nada de geometria por enquanto. Então, foi como eu coloquei aqui, quanto você sabe sobre formas geométricas, né? Aqui o nominho de vocês, ainda coloquei aqui, ó, não fiquem preocupados, o que você não souber a resposta correta é só responder aquilo que você acha que está correto, não tem a necessidade de estar correto aqui nesse caso. Bom, a primeira pergunta que estava aqui é marque qual é uma figura plana. Bom, a figura plana aqui era a primeira opção, o quadrado. Por quê? Plano, gente, aquilo que é plano é aquilo assim como se fosse reto. Então, por exemplo, régua é plana. Ó, se eu virar assim, ó, ela não tem um lado aqui, ela tem só os 4 lados nessa posição aqui. Agora, o meu estojo não é plano. Por que que ele não é plano? Porque ele tem esse lado, ele tem esse lado aqui, ele tem o outro, ele tem aqui, ele tem aqui. Vocês viram quantos lados ele tem? E eu consigo virá-lo e colocá-lo de pé, ó, de vários jeitos, tá vendo? E daí ele deixa de ser plano. Então aqui nesse caso, o quadrado é plano, porque ele só fica desse jeito. Eu sei que ele tem 4 lados, mas eu não consigo virar todos os lados dele. Ele tem 4 lados. Já o cubo, que é parecido, na verdade aquele cubo mágico que vocês com certeza conhecem, tem o nome de cubo mágico porque ele tem o formato de um cubo. Ele não é uma figura plana, ele é um sólido geométrico. Por que ele não é uma figura plana? Porque como eu mostrei do meu estojo, eu consigo colocar ele virado de todos os lados. Ele não tem só 4 lados, ele tem 6 lados. Ele tem 6 faces. Então, ele tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá, outra lá, outra lá. Então, ele não é uma figura plana. Então, lembrem assim, plano é aquilo que é reto, ó, é reto. Por mais que ele tenha vários lados, ele tem uma superfície só, eu não consigo virar ele de um monte de jeito, tá? Então, plano nesse caso aqui, figura plana, o quadrado. A outra pergunta é, qual é a figura não plana? Nesse caso, a figura não plana era a pirâmide de base triangular. Então, vocês estão vendo que aqui, olha a diferença. O triângulo, ele fica na mesma questão do quadrado, mesma questão da régua. Ele tem ali 3 lados, mas ele não tem outras faces, eu não consigo virar ele. Já a pirâmide não, olha só, ela tem uma face triangular aqui, tá vendo que é um triângulo embaixo, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo do outro lado. Quer dizer, ela tem várias faces. Isso quer dizer que ela é uma figura não plana. Ou, como a gente vai começar a chamar a hora que tiver as explicações, ele é um sólido geométrico. Próxima pergunta. Qual é o nome dessa figura, dessa forma geométrica? Gente, o nome correto dessa forma geométrica é círculo. Ele é um círculo, ele não é uma bola. Círculo. Agora, essa daqui que tá aqui girando, ó, vocês estão vendo que ela tá até girando, ela tem vários... Ela não tem várias faces porque não tem como ter face algo que é redondo. Mas ela tá ali girando, ó. Ela tem uma espessura, eu consigo pegar nela. Como que é o nome? Nesse caso aqui, é uma esfera. Vocês viram a diferença?
Quando ele tem o formato de uma bola, por exemplo, de uma bola de futebol, a gente chama de esfera. Quando ele é só, eu peguei ele na folha de sulfite, eu peguei ele no caderno, eu fiz uma bola, ele vai se chamar círculo, tá? Então, o nome disso daqui é círculo, o nome disso daqui é esfera. Nenhum dos dois se chama bola, gente. A bola de futebol, ela tem o formato de uma esfera. Qual é o retângulo? É a próxima pergunta. Bom, esse primeiro aqui não é um retângulo, apesar dele ter, ó, aqui o formatinho de um retângulo aqui em cima, aqui em uma das faces, isso é um paralelepípedo, ele não é um retângulo. Esse segundo não é um retângulo, ele é um quadrado, porque ele tem 4 lados iguais. A terceira opção, sim, é um retângulo, porque para ser um retângulo, ele tem que ser plano, quer dizer, não tem como a gente virar ele. Ele vai ter 2 lados do mesmo tamanho e mais 2 lados do mesmo tamanho, mas não são 4 lados iguais como no quadrado. Então, a opção de retângulo seria a terceira opção. E essa última também não é, porque isso daqui se chama losango. Próxima pergunta. Qual objeto tem o formato de um cone? Então, gente, os nomes das formas, na verdade, a gente encontra em todos os lugares. Por exemplo, essa latinha de refrigerante não tem formato de um cone, ela tem formato de um cilindro. Essa bola de futebol não tem formato de um cone, ela tem o formato de uma esfera. O cubo mágico não tem formato de um cone, ele tem o formato de um cubo e um cone. Se chama cone, não é porque o nome dele é cone por ser, é porque ele tem o formato do sólido geométrico que a gente chama de cone. Próxima pergunta, qual dessas formas é um cilindro? Gente, isso não é um cilindro, isso daqui é um hexágono. Vocês vão ver mais pra frente, eu vou explicar mais pra frente o que é um hexágono. Então, isso não é um cilindro. Isso daqui é um cilindro. Vocês estão vendo que o formato dele, ó, olha o formatinho dele, é parecido com o formato da lata de refrigerante? Então, a lata, ele tem o formato de um cilindro, ó, o cilindro tem esse formato. Isso não é um cilindro, isso daqui se chama prisma de base pentagonal. Eu sei que parece loucura agora, mas depois vocês vão guardar tudo, porque é muito fácil quando a gente começa a estudar. E esse último também não é um cilindro, porque isso é uma pirâmide de base pentagonal. Então, a opção era a segunda opção, que era o cilindro. Essa outra pergunta é, se a gente desmontasse o sólido geométrico abaixo, que é esse daqui, que é o cubo, como ele ficaria aberto? Gente, todo sólido geométrico, ele tem como abrir e fechar. A gente chama que são as planificações dele. Então, se eu pegar essa planificação aqui, ó, recortar, dobrar e montar, será que ela vai ficar desse jeito? Não. Isso daqui vai formar uma pirâmide. Essa opção aqui, se eu pegar a minha tesoura, recortar ela todinha, dobrar e montar, ela vai ficar desse jeito aqui. Ela vai ficar um cubo. Então, um cubo desmontado, ele é a segunda opção. Um cubo desmontado, ele fica desse jeito. Desse jeito também não é um cubo desmontado e muito menos desse jeito aqui. Agora aqui tá o contrário. Tá mostrando desmontado e você tem que achar, se eu recortar, dobrar e montar, como que ele ficaria. Se eu dobrar, cortar e colar isso daqui, ele não vai ficar essa pirâmide de base pentagonal. Ele não vai ficar esse cilindro. Ele não vai ficar esse paralelepípedo. Ele vai ficar esse daqui, que o nome dele é prisma de base pentagonal. Então, se eu montar isso daqui, ele vai virar isso daqui. Olha que interessante. E a última pergunta, qual é o nome desse sólido geométrico aqui? Como será que é o nome disso daqui, gente? Eu coloquei isso daqui, eu sei que agora tá parecendo um pouco complicado, mas depois fica super fácil, gente, relaxa. O nome dessa forma aqui, ó, desse sólido geométrico aqui, é prisma de base hexagonal. Então, não é a pirâmide de base quadrada, porque a pirâmide, ela tem que ter aquele formato de pirâmide do Egito, tem que ter aquele formato.
O cubo não, porque o cubo ele tem o formato do cubo mágico. O paralelepípedo não, porque ele tem o formato de um tijolo, por exemplo. Então, ele é um prisma de base hexagonal. Foi gostosinho, vai, gente? Então, bora estudar muito sobre esse assunto, que é muito bacana.